E agora, então, é hora de falar de saúde. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Paulo Cavalli, ele é ortopedista. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado. Bom dia, André. Bom dia. Queria que o senhor falasse, então, deste assunto que atinge muita gente, são os problemas na coluna. Esse é um mal cada vez mais comum na população, né? Cada vez mais a gente observa um aumento das queixas relacionadas aí aos problemas na coluna vertebral. E os principais problemas estão basicamente relacionados às dores na região da nossa coluna. E também outra queixa muito comum é relacionada aos desvios posturais. Então, realmente são as queixas mais frequentes e que acabam gerando dúvidas, principalmente com relação ao tipo de tratamento, tanto com relação às dores e com relação a esses desvios. Por isso é muito importante que se faça qualquer desses sintomas, que se faça uma avaliação com um especialista para que possa realmente fazer um diagnóstico detalhado da causa desses problemas. Porque mesmo com relação, como a dor, por exemplo, na nossa região lombar, existem diversas causas e o diagnóstico exato é fundamental para que tenha sucesso com relação ao tratamento. Em relação a esses desvios na coluna, tem algumas coisas que podem ser congênitas, mas a maioria hoje é causada justamente por má postura ou já desde criança levando a mochila de maneira errada, muito peso, bolsa. Tem esse tipo também de desvio provocado por isso? Então, existem basicamente dois tipos de desvios. O que a gente chama de desvios da nossa coluna, que são os desvios não estruturados, que são os desvios em que a gente consegue recolocar a posição na coluna na posição normal. Esses desvios não estruturais são os desvios posturais, provocados por vícios de posturas, por erro de uso de mochila, aparelhos eletrônicos. Então, essas situações podem levar a um desvio que, se retirado o fator causal e feito toda uma orientação e uma reabilitação músculo-ligamentar, se recupera. Mas existem as escolioses estruturais, que aí são causadas por problemas que são múltiplos. Existem as escolioses congênitas, que já no intraútero, no período de formação, ocorre uma alteração da vértebra e isso vai provocar um desvio numa região, no futuro. E a escoliose estrutural mais comum é que a gente chama da escoliose idiopática do adolescente, que é a escoliose que ela ocorre no período de desenvolvimento rápido, geralmente no período da puberdade, e essa escoliose estruturada, essa é a chamada idiopática, ela é responsável por mais de 90% de todas as escolioses estruturadas. Existem depois as congênitas, as relacionadas ao metabolismo, existem outras causas neurológicas, por exemplo, a mielomeningocele, a paralisia cerebral, mas são pouco frequentes. Sim. É muito mais frequente a escoliose idiopática. E é importante esse diagnóstico porque cada tipo de escoliose tem um tratamento específico. Não é o mesmo tipo de tratamento porque um determinado desvio, isso vai gerar um determinado tipo de tratamento. E esses tratamentos, basicamente, a gente divide em três tipos. As escolioses de menor grau, menos acentuado, com desvios menores, a gente trata conservadoramente, que significa uma orientação postural, uma reabilitação com fisioterapia, ou seja, existe todo um tratamento que é baseado na reabilitação funcional músculo-ligamentar. Doutor, só para entender, essa escoliose que o senhor fala, principalmente essa da adolescência, né, que é causada por um crescimento muito rápido, é porque a coluna não dá tempo dela, digamos assim, se estruturar ou essa musculatura se reforçar e aí há esse desvio de postura, é isso? Então, essa é uma pergunta muito frequente. Por que ocorre a escoliose idiopática do adolescente nesse período rápido? E a causa ela é multifatorial. Então, não existe uma causa única. E o principal hoje a gente já sabe que é um fator genético.
Então, assim, a paciente que tem essa escoliose no período de desenvolvimento rápido, existem já, sabidamente, alguns genes que são favorecedores dessa deformidade. E ela acaba ocorrendo mesmo independente de algum tipo de uma eventual prevenção. E é muito comum se observar na família, parentes que têm também algum grau de deformidade. Essa causa genética é uma característica que ela é mais complexa, porque não necessariamente os filhos de quem tem essa escoliose terão e nem os netos. Então a gente chama esse tipo de fator genético de expressão variável. Então na mesma família pode ter um filho que tem escoliose, mas também pode ter um que não tenha escoliose. Então essa é que é a característica e ela geralmente ocorre nesse período. As alterações musculares, todas as alterações que ocorrem do desequilíbrio muscular, tudo acaba contribuindo e dependendo da magnitude é que se toma um determinado tipo de conduta, que pode ser uma fisioterapia em graus mais leves, pode ser o uso de um aparelho, de um colete, de uma órtese, ou em graus muito avançados a gente acaba tendo que indicar cirurgia. A gente sabe que as mulheres carregam a bolsa e acabam ficando tortas. Inclusive eu estou um pouco assim. Já me falaram outro dia que eu estou com um ombro um pouco mais alto que o outro. Então tem que começar a corrigir isso, né? Isso é importante. Agora, os homens, por exemplo, que carregam carteira, celular, tudo no bolso também. Isso também pesa para um lado? Também dá um certo desvio? Então, pode ter o desvio mais pela postura, não tanto pelo peso, mas pelo incômodo que isso acaba ocorrendo e sem perceber acaba assumindo uma postura inadequada pelo próprio desconforto. Então, esses fatores, eles são importantes nessas escolioses posturais. A atividade física, André, é muito importante para isso, para que possa ter um arcabouço muscular em que a postura fique sempre numa posição mais ereta, que isso vai provocar um menor desgaste músculo-ligamentar, menor fadiga muscular e, consequentemente, menor dor. Esse reforço de musculatura é importante para conseguir manter a postura, para não ter dor, para diminuir isso. Então, sempre associar exercício com outro tipo, se o caso for mais grave, você acaba indicando até fisioterapia, RPG, outro tipo de correção postural. Isso, é importante esse diagnóstico, porque nas escolioses ou mesmo no paciente que tem dor postural, que tem que identificar o erro postural, se é o trabalho, se é o lazer, ou mesmo uma atividade física feita de uma maneira inadequada ou em excesso, também pode provocar um quadro de dor, e isso tem que ser controlado. Mas a atividade muscular orientada do ponto de vista de fortalecer os músculos da região do nosso tronco, musculatura abdominal, musculatura lombar e os alongamentos são realmente muito importantes para poder evitar essas dores. Rapidamente, doutor, porque a gente tem... o tempo acaba ficando curto para tanto assunto interessante. Essa questão também da musculatura, né, de reforço de musculatura, ajuda também a evitar outros tipos de problema, né, como lombalgia, a artrose também ajuda. Exato. Esses problemas todos que provocam dor, como uma hérnia de disco, uma artrose, ou seja, são todos fatores degenerativos da nossa coluna. Existe uma série a gente chama de uma cascata degenerativa, que vão provocar, se não tratados ou se não for prevenido, dores na região lombar, muitas vezes compressão das raízes nervosas, que acabam irradiando para os membros inferiores. Então, esse trabalho muscular, na juventude, na fase de adulto jovem, ajuda a prevenir esses fatores de desgastes, que são os fatores que vão levar a essa artrose das articulações da vértebra, ou eventualmente uma hérnia de disco, ou um estreitamento do canal, que são os Acaba fatores... trazendo bastante dor também, né, para o Exato. paciente.
Tá certo, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos aqui, por tudo que o senhor falou. A gente teria muito mais coisa ainda para conversar, então quem tiver ainda alguma dúvida ou quiser entrar em contato com o senhor, onde pode encontrar? Eu estou disponível nas redes sociais, então pode entrar em contato com o meu e-mail, pt.cavalli@uol.com.br. E nas redes sociais é Dr. Paulo Cavalli. E na rede social é Dr. Paulo Cavalli. É Dr. Paulo Cavalli. Dr. Paulo Cavalli. Com L só. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui. De nada, André.